fico muito feliz em estar mais uma vez ao lado de Ciro Lilla. Tudo bem, Ciro? Tudo bom. O homem que mais entende de vinhos no Brasil, presidente da Mistral, nosso consultor. Você não tem noção, Ciro, como as pessoas estão gostando. E eu, então, como diletante, estou gostando muito mais porque tenho aprendido coisas ótimas sobre os segredos que fazem com que o vinho fique mais saboroso ainda. Hoje eu escolhi como tema, e você concordou, nós falamos de vinho do Porto. Vinho do Porto. Qual é a diferença, qual é a principal diferença de um vinho do Porto para um vinho normal? Desculpe o meu diletantismo. Não, o vinho do Porto é um vinho fortificado. O vinho fortificado é o seguinte, ele tem mais álcool e mais açúcar. Mais álcool? Mais álcool e mais açúcar. E como é que se consegue isso? Você, num vinho normal, você esmaga as uvas, põe para fermentar, a levedura que está na casca da uva vai transformando o açúcar da uva em álcool, até que praticamente não tenha mais açúcar e o vinho e para a fermentação. E você para a fermentação com vinho seco. No vinho fortificado, quando você ainda está no andamento da fermentação, quer dizer, enquanto você ainda tem açúcar no mosto, não transformado em álcool, você joga aguardente vínica com alto teor alcoólico no mosto. O grau alcoólico sobe e a levedura não consegue mais trabalhar. Então o vinho para a fermentação enquanto tem ainda açúcar, e esse álcool que você jogou para parar a fermentação, ele eleva o grau alcoólico. A gente diz que as leveduras ficam bêbadas e não conseguem mais fazer o trabalho delas. Então com isso você consegue um vinho que tem cerca de 20 graus de álcool, conta 12, 13 no vinho comum, e tem um teor de açúcar mais elevado também. Mais elevado também. Agora, como é que surgiu essa ideia de produzir um vinho fortificado lá em Portugal? A ideia é o seguinte... Ok, nós estamos com o vinho do Porto aqui, um dos melhores exemplares, não é, Ciro? Foi esse, esse é o Rubi e tal, depois eu vou falar. Ah, não é o mesmo? Não. Ah, são dois tipos aqui. Para mim é o melhor. Pus um pouco mais para mim. Tô brincando. Saúde. Viva! Salute! Viva vocês! Essa ideia surgiu durante as guerras napoleônicas. Nas guerras napoleônicas? Porque aí os vinhos da França, houve um bloqueio na guerra, então não ia mais vinho francês, vinho europeu, no geral não ia para a Inglaterra. Então a Inglaterra comprava de Portugal, que ainda era neutra, mais a favor de Portugal, mais a favor da Inglaterra. Então o vinho tinha que fazer um caminho mais longo para fugir dos corsários e dos navios inimigos. Então quando o vinho chegava na Inglaterra, às vezes chegava passado já. Então os ingleses tiveram a ideia de fortificar o vinho, ou seja, fazer esse processo de aumentar o teor alcoólico e o teor de açúcar, que aí o vinho dura muito mais. Então, durante a guerra, o vinho ia fortificado para a Inglaterra. E resiste o percurso. E resiste o percurso. Aí, o que acontece é que o vinho do Porto caiu no gosto dos ingleses. Ele é diferente do vinho comum, mas é muito gostoso. Muito gostoso. Então, aí ficou uma marca registrada de Portugal, o vinho do Porto. A influência dos ingleses, você vê no nome dos produtores, esse mesmo Graham, hoje em dia de uns ingleses, na verdade irlandeses. Então a história é essa. Qual é a região de Portugal, o Porto, naturalmente, a mais eloquente em uvas próprias para vinho do Porto? Não é bem a cidade do Porto, é na região do Douro. Você vai dizer vinho do Porto, então as uvas devem vir do entorno da cidade do Porto, mas não é. É a sensação. Mas não é assim. Normalmente é verdade, mas no caso do Porto não é. As uvas vêm do Rio Douro, das margens do Douro, mais para leste, no Alto Douro. Então aí o vinho é produzido na região do Douro e depois vem para a região do Porto para ser exportado, armazenado. Por causa disso que você falou, a França continua sendo o país que mais consome vinho do Porto no mundo? Até pouco tempo atrás eu tenho certeza que era, mas o francês consome o vinho do Porto como aperitivo. Eles? Você para no bar, normalmente toma refrescado, gelado, toma um gole de vinho do Porto, então o consumo da França é alto. Não é? É. E agora, como é que é o ranking? O Brasil, onde entra nesse ranking?
como é que se consome muito vinho do Porto no Brasil? A comunidade portuguesa é muito grande, mas não é só portugueses que gostam de vinho do Porto. Um século atrás, o consumo de vinho do Porto no Brasil é enorme. Você vê nos livros, você lê daquela época, todo dia se consumia vinho do Porto. Você recebia uma visita, era vinho do Porto. Você acabava a refeição, era vinho do Porto. O consumo era muito, muito alto. Hoje em dia, o hábito não é tão forte, mas o Brasil ainda é um grande consumidor de vinho do Porto. É um bom consumidor. Agora, quantos tipos de vinho do Porto existem? Existem 10 tipos de vinho do Porto. 10? Parece mentira, mas é verdade. Tem 10 tipos. Tem o Porto Branco, que é um caso à parte. Ele bebe-se muito como aperitivo. Você faz 50% de vinho do Porto Branco, 50% de água tônica, gelo, limão e dá um aperitivo que é uma delícia. Depois você tem duas grandes famílias de vinho do Porto, os rubis e os tones. Rubis, quer dizer, da cor rubi escura, como esse seu, e os tones, quer dizer, aloirado, em inglês. Eu sei que os nomes são em inglês. O tone, que ficam mais tempo em tonel, então ficam claros, uma cor mais clara. Dentre os rubis, você tem o rubi mais simples, que é esse. Depois tem um que chama-se Leighton Bottled Vintage, nome em inglês também, um vintage engarrafado mais tardiamente. Depois você tem o vintage. O vintage tem a safra no rótulo. O vintage, para mim, é o melhor deles, é espetacular. Depois, entre os tones, você tem o tone normal, que é esse aqui, que é envelhecido no tonel aí por uns 6 a 8 anos. Depois você tem o 10 anos, o 20 anos, o 30 anos e o 40 anos, que ficam mais ou menos esse tempo no tonel e vão adquirindo uma complexidade enorme. Depois, o último tipo, você tem o colheita, que é um tone que você põe a safra. Esse que nós estamos vendo na imagem é um de 1952. Lançado agora pelo produtor. Você falou, Ciro, que os franceses tomam como aperitivo. Isso. E aqui no Brasil? É um vinho também para aperitivo? É um vinho caracterizado para sobremesa? Como é que é? No Brasil, você consome o branco mas o consumo do branco não é muito grande, mas você consome como aperitivo. Vinho do Porto Branco. Vinho do Porto Branco. Você serve como aperitivo ou gelado ou com água tônica, gelo e limão. Depois basicamente o consumo é depois da refeição. Ou acompanhando a sobremesa ou depois de tudo, depois da sobremesa. Você termina a refeição com vinho do Porto. Você falou de todos aqueles 10 que nós temos ali no nosso bar? Você falou um pouquinho de cada um, não é? Falei. Um pouquinho de cada um. Mas existem mais... Essas marcas todas a gente encontra na Mistral. São todos de um produtor só. De um produtor só? Ele produz 10 tipos. É normal isso. Um mesmo produtor produz todos os tipos de vinho do Porto. Tá bom. Vinho do Porto. Vamos falar mais no próximo programa? Vamos, até porque tem um amigo meu, Max Barros, que assiste o nosso programa, e que já tinha reclamado comigo quando é que a gente ia falar de vinho do Porto. Vinho do Porto. Aí, Max, estamos falando do vinho do Porto. Obrigado por hoje, Ciro. Obrigado.